Sejam muito bem-vindos a mais um Resoluta Podcast. Eu sou a Pamela Rezende e aqui eu convido pessoas que eu acho que têm a agregar, histórias incríveis. E hoje eu convidei uma querida que é minha segurada, minha protegida e é médica muito, assim, perfeccionista, maravilhosa. Marcela, muito bem-vinda, doutora Marcela. Apresente-se, doutora Marcela Nogueira. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Imagina. Bom, eu tenho 27 anos, sou médica, estou finalizando já a minha especialização em psiquiatria, mas atuo exclusivamente aí na área da saúde mental já faz algum tempo. Me conta, por que você resolveu fazer medicina? Então, desde criança, assim, que eu me lembro, eu nunca tive uma outra ideia de outra profissão que eu quisesse seguir, a não ser mesmo a questão da medicina. Não sei se também por influência, que meu pai também é médico, então de ver, né, aquela rotina dele. Para não falar que eu não tinha nenhuma outra, eu brincava que se eu não fosse médica, eu ia ser comissária de bordo. Sério? Que eu amo viajar. Ai, então, eu sempre falava, se nada der certo, eu vou virar comissária. Aham. E acabou que deu certo, né? Então, graças a Deus. Sim, fui trilhando aí, fui até chegar lá no caminho da medicina mesmo. Aham. E por que você resolveu psiquiatria? Sempre gostei. Assim, desde a faculdade, eu sempre achei muito interessante estudar, entender como funciona a mente humana, né? O que tem ali por trás. E até que, assim, eu fui, mas sem muita expectativa, sabe? Eu gostava, mas nunca foi uma coisa, assim, que eu tinha em mente de fazer mesmo desde que comecei. Eu sempre falava que eu fosse fazer pneumologia. Então, assim, mudei completamente, Completamente. né? E foi muito, assim, de uma experiência própria mesmo, sabe? Eu também tive um período que eu tive muita ansiedade e tudo. Então, eu comecei a estudar muito sobre esse assunto, até mesmo para entender o que estava acontecendo comigo, né? Entender direito de onde vêm todos esses sintomas. E aí eu me apaixonei mesmo, assim, pela psiquiatria. Eu falei, não, é isso que eu gosto e é o que eu quero levar para o resto da minha vida mesmo. E o mundo precisa, não é? Gente, Sim. Hoje você vê... Eu tenho um filho de 13 anos. Ele fala, mãe, eu tô muito ansioso. Eu falo, Breno, pelo amor de Deus, ansioso por quê? Você não tem um boleto para pagar. Que ansiedade é essa? Mas, assim, de verdade, né? O mundo tá ansioso. Sim, aumentou muito a demanda, né, dessa questão dos transtornos psiquiátricos. Hoje, no consultório, você atende que tipo de público? Qual que é a demanda? O que são os casos recorrentes? Eu atendo tanto o público infanto-juvenil como o adulto. E, assim, o que mais chega para mim, de longe, são quadros ansiosos e depressivos. Assim, grande maioria. Às vezes aparecem um ou outro, né, com queixas diferentes, mas esses dois são os mais prevalentes, assim, na prática diária. Tem alguma causa específica, por exemplo, qual é a média de idade dos seus pacientes hoje? Eu atendo uma faixa etária bem ampla, né? Assim, se a gente for colocar a maioria deles, em torno ali de uns 30, 50 anos, é a maior parte. Ah, tá. Você acha que é o quê? Esse exagero de a gente trabalhando em excesso, tudo em excesso, tela em excesso, Sim, tudo na nossa vida hoje tem levado à maior prevalência, né, dos transtornos. Tanto essa questão de trabalho, que hoje a gente tem cargas horárias enormes, né? A gente se cobra muito por isso. A questão também, assim, a nossa vida hoje ser sempre muito rápida, né? Naquela correria, então a gente se priva muito de coisas que fazem bem para nós, coisas que a gente gosta, ter aquele momento de lazer. E também, assim, uma coisa que foi um agravante foi a pandemia que nós tivemos recentemente, né? Que também foi uma coisa que aumentou demais o caso, porque foi uma mudança drástica, né? Na rotina de todo mundo. Não poder sair de casa, não poder ver a família, ver os amigos, ficar só ali, naquele mesmo lugar, com aquelas mesmas pessoas. Então, foi também um estressor muito grande que a gente teve. Sim, as pessoas ficaram mais inseguras. Sim, foi aquele medo, né, o tempo todo de acontecer alguma coisa, não só com a gente, mas com quem a gente ama também. E, normalmente, medicamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque
Eu acho que hoje está em excesso, todo mundo quer tomar remédio, não quer mudar de vida, não quer fazer. Como que você faz? Seu paciente chegou lá, eu cheguei lá e falei, doutora Marcela, não consigo respirar direito, eu tô ansiosa, eu não consigo concentrar. Você vai fazer um estudo, é lógico, de cada caso. Mas e aí? Quando você dá um medicamento, receita um medicamento, e quando você fala, não, seu negócio aqui é só estilo de vida? Geralmente, casos mais leves, a gente vê que não tem uma necessidade tanto de medicação, né? Então, uma psicoterapia já ajuda muito. Eu sempre falo para os pacientes que a medicação, ela, na verdade, é só um dos pilares do tratamento, né? Remédio serve para ajudar, ele não vai resolver tudo, porque tem coisa que o remédio não tem como atuar, né? Ele atua em sintoma. Os conflitos, os estressores que a gente tem aí no dia a dia, não vai mudar. Então, vai muito de nós, né? Ter uma psicoterapia para saber lidar melhor com os sentimentos, ter aquele processo até de autoconhecimento mesmo, que também ajuda muito. A questão também, né, de atividade física, uma alimentação saudável, dormir bem, ter, novamente, né, aquele tempo para cuidar de nós. Então, tudo isso é tão importante quanto a medicação. Muitos pacientes chegam querendo o remédio porque eles acham que vão, sim, resolver tudo, né? Mas não é por aí. Então, tem outras coisas que a gente precisa fazer para colaborar aí com o tratamento. Claro. Eu tenho ó. Eu tenho conversado aqui com muita gente, assim, sobre diversos assuntos, sobre desde a pessoa que cuida do meu cabelo até a psiquiatra fala sobre estilo de vida. Isso realmente faz todo sentido? Com certeza, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você fazer exercícios continuamente, isso muda seu humor? Sim, o exercício físico, ele fisiologicamente, ele propicia a liberação de hormônios, né, que dão pra gente sensação de prazer, de bem-estar. Então, é uma coisa, assim, importantíssima, que, na verdade, não só para a parte da saúde mental, né, mas para a saúde como um todo, o exercício físico tem um papel muito importante. Ou seja, resumo da ópera. A gente tem que se alimentar bem, tem que comer comida saudável, quanto menos industrializado, melhor, Sim, né, doutora? Com certeza. Ter uma constância de atividade física, mesmo com dificuldade, a gente tem que ter esse hábito. Eu ainda vou vir aqui e falar assim, meu Deus, eu tô a louca da academia. Eu tô apaixonada em exercício físico porque eu tenho a dificuldade. Eu também, não vou mentir, não. Eu também tenho muita dificuldade com atividade física. E até, assim, é sempre bom procurar uma atividade física que seja do seu agrado, né? Porque uma coisa que a gente não gosta de fazer se torna cada vez mais chata por ser obrigado, né? Então, eu, por exemplo, eu não gosto de musculação, aquela coisa de ficar lá puxando ferro, né? Eu gosto muito do Pilates. Então, assim, é um exercício que eu gosto de estar fazendo e que não sinto aquela preguiça antes de ir. Agora, quando era musculação, eu ficava, não, já tem que ir de novo, já é dia de ir para a academia de novo. Ou seja, faça algo que te dá prazer. Sim, para ter essa constância, né? Porque se for uma coisa que a gente não gosta, qualquer coisa vira motivo para não ir. Isso. E assim, doutora, quando procurar um psiquiatra? Quando sentir que, assim, já tá... A gente, na verdade, tem momentos de ansiedade, de tristeza, né? Dos mais variados sentimentos aí, de uma forma geral. Mas quando isso começa a impactar de uma forma muito importante em vários aspectos da vida, né? Não só na vida pessoal, mas questão também profissional, relacionamentos, ver que já tá sendo uma coisa que está prejudicando a um ponto de você não conseguir mais, assim, assimilar e conseguir lidar com tudo isso sozinho, já é a hora de procurar ajuda. É muito importante a gente falar sobre isso, porque tem acontecido muitos casos de suicídio, Sim. né? Eu ouço muito, não é algo que a gente fala abertamente, mas eu acho que deveria falar mais Com mesmo. Com certeza. Por quê? Porque se você, como a doutora Marcela falou, tá sentindo aquela angústia que você não consegue resolver sozinho, procurar ajuda, isso não é fraqueza, né? Com Isso não certeza é sinal não. de fraqueza.
Então, tem profissionais extremamente qualificados que vão entender a necessidade, que vão, neste caso, passar um medicamento que vai ajudar a equilibrar ali. Talvez é falta de hormônio, talvez Sim. né? Aham. Faça os exames, vamos tentar chegar num consenso para saber o que está acontecendo. Talvez é algo tão simples. Com certeza. E a gente sempre exclui, né, essas causas orgânicas também. Nem sempre é só uma coisa ali da mente. Tem outras coisas que podem estar por trás ali e que é muito mais tranquilo, assim, da gente tratar, né? Quando identificado no tempo certo. Ótimo. Gente, assim, é tão bom ouvi-la, né? Ela fala assim tão leve, tão tranquilo, parece que é tudo tão fácil. Você já atendeu um caso assim que você falou, esse é desafiador? Já, sim, na maioria das semanas sempre tem algum que às vezes a gente acha mais difícil, que foge um pouco daquele padrão, né? Que conforme a gente também vai tendo prática, vão se repetindo muitos casos, né? Então, mas assim, sempre chegam vários muito desafiadores. Tem algum que você pode compartilhar sem, né, expor? Sim. Deixa eu pensar aqui um assim mais interessante. Teve um que eu até pensei aqui, mas é um caso realmente muito grande. E tem um tempo já que eu não vejo a paciente, então não sei como foi o desfecho. Mas é uma paciente, assim, até jovem, se eu não me engano, ela ainda na faixa dos 20 anos de idade. Ela tem diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, com, assim, um agravante muito importante, que foi a gestação. Então, depois que ela ficou grávida, a gente teve que mudar toda a questão de medicamentos, né? Que tem alguns que não são bons para o bebê. Então, todo esse ajuste acaba que causa um pouquinho, assim, dá aquela desestabilizada no quadro, né? E com ela foi muito difícil, porque ela já foi uma paciente que era difícil de ser estabilizada lá no início. Quando deu uma leve melhora, engravidou. E aí começou tudo do zero de novo, né? Então, ela ficava muito agitada, muito agressiva mesmo, a ponto, assim, de bater em outras pessoas que eram do convívio dela, sabe? Marido, pais, avós. E ela veio também com a questão de ideação suicida, de querer também abortar a criança. E começou com sintomas psicóticos, né? Alucinações, tanto auditivas como visuais. Tinha alguns delírios persecutórios. Então, ela foi um caso, assim, bem desafiador mesmo, sabe? De chegar a um ponto que, assim, depois de muitos encontros, eu estava praticamente atendendo ela toda semana. E aí, chegou uma que eu realmente falei, olha, não dá, vou ter que pedir ajuda. Então, juntei com outro psiquiatra que a gente tem lá no CAPS para discutir o caso, para ver, porque chega um ponto que realmente sozinho a gente não dá conta, né? E isso é muito incrível, não é? Sim. Você poder montar uma equipe, com certeza, para chegar num resultado. É uma troca de experiência muito boa, né? E assim, não é vergonha para ninguém, né? Você pedir ajuda. Uma hora a gente vai precisar, que ninguém dá conta de tudo sozinho. E assim, acabou que foi um caso bem difícil, fizemos todo o ajuste da medicação, ainda assim a paciente continuou muito agitada. Acabou que o que deu para fazer, assim, foi realmente uma internação hospitalar, porque ela já estava colocando, não ela apenas ela em risco, né? Mas todos em volta dela, que chegou mesmo, assim, até coisa de querer pôr fogo dentro de casa, sabe? Então, já estava um perigo muito grande. A gente sempre tenta o máximo possível evitar hospitalizações, porque com certeza é um período traumático para o paciente, né? Mas tem alguns casos que não tem o que fazer, é a solução que nós temos. Mas assim, na grande maioria dos atendimentos são mais tranquilos. Sim, a maioria. 90% são coisas bem mais tranquilas. No dia a dia. Sim. Que a pessoa... Carência. Tem gente... A minha mãe é super carente, né? Minha mãe, assim, ela quer ir ao médico para conversar. Eu acho que é o que mais acontece lá, né? Sim. Tanto na parte aí da psiquiatria, mas também quando eu iniciei, né, minha vida profissional atendendo em unidade básica, também tinha muito paciente que a gente via que ia lá para conversar, sabe?
que às vezes aquela queixa não era uma queixa tão importante que estava tendo um impacto tão grande na vida dele, mas ele ia mesmo para bater um papo. Ele queria se sentir importante. Ter alguém ali para conversar, para ouvi-lo, né? Que muitas vezes em casa os pacientes não conseguem ter isso. Então, eles procuram muito em nós. Qual que é o diagnóstico que está assim, mais recorrente hoje, assim? Você falou sobre bipolaridade, né? Eu tenho atendido algumas pessoas que estão... que me falaram que foram diagnosticados com bipolaridade. Falei, gente, será que tá comum isso? Tá? A bipolaridade é um dos mais comuns, assim, que a gente vê, mas não chega a ser mais do que ansiedade, os transtornos depressivos, não. Depressão esses são a grande maioria. E também varia muito conforme o público, né? Igual, por exemplo, eu atendo aqui no CAPS adulto. Então, no CAPS são mais casos graves e persistentes. Então, lá a gente tem uma população muito maior, assim, de pacientes que tenham transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Que tenham casos graves mesmo. Quando eu atendia no ambulatório, os casos leves a moderados também na população adulta, o que mais prevalecia era a ansiedade e depressão. Que tá ali, gente, de novo. Tem que tratar do início. Sentiu alguma diferença? Tá ruim? Tá difícil lidar? Já vai, pede ajuda antes para não chegar num nível alteradíssimo. Sim, quanto mais cedo, diagnóstico melhor. Precoce. Eu sempre falo aqui sobre diagnóstico infantil, né? Diagnóstico precoce, seja de qualquer coisa. Não é frescura, você não está se diminuindo pedindo ajuda, não é fraqueza, tem hora que é necessário, então vai. Imagina, deu até vontade de marcar uma consulta com a doutora Marcela, ela é tão assim, tão leve, tão tranquila, que dá vontade de... Então, por exemplo, hoje você atende no CAPS. Sim. Então, para eu conseguir uma consulta, eu tenho que fazer regulação. Não, lá é porta aberta. Lá nós temos a triagem, né? Todos os dias ali, de segunda a sexta, às 7h e 12h30, exceto na quinta-feira, que a gente tem só mesmo no período da tarde. Lá, então, é porta aberta, não tem necessidade da regulação, de encaminhamento. Só o paciente procurar a unidade, ele vai passar por uma escuta com um profissional, que pode ser tanto o psicólogo como um assistente social, e eles vão avaliar o caso para ver se é realmente um perfil que deve ser tratado no CAPS, que aí então vai ser encaminhado para nós médicos. Caso seja um caso mais tranquilo, mais de leve a moderado, será encaminhado ao ambulatório. Que legal, que bom. Bom, eu quero te agradecer muito por ter aceito. Eu sei que a sua agenda é bem organizadinha. Sim. Então, eu falei assim, por favor, vamos lá, porque a gente precisa falar que tem acontecido muito, né? Casos de depressão, ansiedade, tudo. A gente tá nessa loucura do dia a dia, não tá conseguindo equilibrar tudo. Te agradeço muito. E qual o recado que você deixa para as pessoas que estão assistindo a gente? O que você quer deixar, uma mensagem? Acho que o mais importante é ter essa conscientização de que se não está se sentindo bem, não tenha vergonha de procurar ajuda, né? É importante a gente colocar isso que a gente está sentindo para fora, procurar alguém que possa nos dar esse suporte, tanto em casa, né, principalmente, como também procurando uma ajuda médica, uma ajuda com outros profissionais, para não deixar chegar a um ponto que seja tão prejudicial assim, que é mais difícil de a gente tratar. Perfeito, concordo. E não ouça as pessoas que estão à sua volta. Às vezes a pessoa, tá com frescura, Sim. vai procurar Deus, tem que procurar Deus, sim, né? Mas não é frescura. Sim, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes também é que a gente escuta muito isso, né? De, é frescura, é falta de oração. Mas só quem já teve um transtorno mental, quem já sentiu na pele o que sabe o tanto que é uma coisa
que prejudica a gente de uma forma muito intensa, e não é porque a gente quer, não é frescura. Ninguém tem crise de ansiedade porque quer. Ninguém fica triste porque quer. Então, assim, esses comentários, infelizmente, sempre vão ter. Mas é importante que, mesmo assim, não dê ouvido, né? Vá em busca, porque a gente tem que priorizar o que nós precisamos também. Se é o que vai fazer bem pra gente, deixa os outros falarem, mas faça alguma coisa. Uhum. E até mesmo, assim, eu falei sobre o Breno, com 13 anos, aquela ansiedade, às vezes, assim, ele fica mordendo a boca até arrancar a pelezinha. A partir de que idade? Assim, quando que eu devo ligar um alerta? Geralmente, as consultas psiquiátricas na infância, a gente geralmente inicia por volta ali dos 3 anos de idade, né? Que antes disso é muito difícil de a gente estar investigando e sempre tem que descartar as causas orgânicas também, né? Então, geralmente, abaixo disso, a gente encaminha para o neuropediatra, né? Para poder estar avaliando essas outras questões, fazer o diagnóstico de exclusão. Caso seja alguma coisa realmente psiquiátrica, a gente começa em torno aí dos 3, 4 anos, que ainda a criança está em desenvolvimento, né? Então, é uma época muito boa que, caso a gente tenha que fazer uma intervenção mais intensa ali, é uma fase que a criança está em pleno desenvolvimento. Então, a gente tem uma resposta muito boa. Resultados positivos. Sim. De altíssima qualidade que a pessoa vai seguir a vida dela tranquila. Que bom. Gente, eu ficaria aqui o resto da vida, né? Escutando essa pessoa maravilhosa. Muito obrigada. Quero mais vezes, posso contar? Pode sim. Vamos organizar uns temas pra gente falar. Vai ter um papinho rápido, porque eu acho que é importante a gente falar mesmo sobre o dia a dia, sobre depressão, ansiedade, tudo isso é muito importante a gente falar abertamente, né? Sim. Te agradeço muito, Eu muito que obrigada, agradeço foi o muito convite. rico te ouvir. Gente, olha, a TBO agora é televisão, sabia, Marcela? Não. É a primeira televisão de Anápolis. Então, a gente tá na Claro, no canal 526, a gente vai passar lá, esse podcast vai passar lá. E a gente também tem um aplicativo, que é o TBO Play. Entra e baixa e acompanha a programação. Tem conteúdos incríveis. Eu trago sempre aqui assuntos muito relevantes, de muita importância, histórias muito, muito inspiradoras. Então, assim, quero te agradecer. Se eu já te admirava, hoje eu olho para você assim, meu Deus, nem parece que você tem 27. Eu fico imaginando, a gente conversando esses dias, eu fico imaginando essa menina com 50 anos. Vai estar, assim, milionária, não vai nem estar trabalhando mais. Ai, tomara. Só viajando, né? Já assim, pensou? menos 40 anos, só viajando, curtindo a vida, aproveitando, enquanto a equipe tá ali trabalhando para você, né? Deus te ouça. Assim, você tá trabalhando para isso, tá se planejando para isso, e é isso que vai acontecer. Sim. Gente, então, muito obrigada. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas, pela TBO. Beijo, fiquem com Deus. Marcela, obrigada.